Imagem central de jovem mulher sinalizando em Libras. O discurso oral. O discurso oral é feito por mulher no canto inferior direito. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao terceiro módulo do curso de formação inicial de agente de pastoral da inclusão da Diocese de São Carlos. Este módulo ficou sob a responsabilidade dos membros da equipe diocesana da pastoral do Vicariato São Bento. Eu, que estou aqui no áudio, sou Márcia Terezinha Carlos, da paróquia de São Bento. Meu sinal foi dado pela comunidade surda do Rio de Janeiro. A jovem que está na sinalização de Libras é Bianca Medeiros, da paróquia de Santana, aqui de Araraquara. Antes de iniciar o trabalho, vamos fazer a nossa oração inicial, que é a oração da campanha da Fraternidade de 2006, Fraternidade e Pessoas com Deficiência. Ó Pai de misericórdia, nós vos louvamos e agradecemos, porque pela morte e ressurreição de vosso Filho e pela ação do Espírito Santo, nos reconciliais convosco e entre nós. Abri nossos olhos para reconhecermos em cada ser humano a dignidade de filhos benditos vossos. Convertei nosso coração para acolhermos a todos com um amor fraterno, de maneira especial as pessoas com deficiência. Ajudai-nos a promover a autonomia e a plena realização desses nossos irmãos e irmãs na família, na sociedade e na igreja. Ensinai-nos que o segredo da felicidade está em fazer o bem e em partilhar alegrias e sofrimentos. Tornai-nos solidários em relação às pessoas com deficiência, que elas ocupem o centro de nossas atenções. Ao lado delas, estaremos mais perto de vós e receberemos muito mais do que oferecemos. Ó Maria, Mãe querida, Jesus nos confiou a vós como filhos e filhas. Confortai os que dedicam com amor aqueles que um dia, felizes, nos receberão na casa do Pai. Amém. O tema deste terceiro módulo é Igreja e a pessoa com deficiência. Vocês receberam o material escrito com algumas ilustrações no formato de slide e 4 textos de documentos da Igreja do Brasil e discursos do Papa Francisco. O objetivo deste módulo é pontuar alguns momentos de nossa história, de como foi a relação com a pessoa com deficiência e a igreja, que passa, infelizmente, por momentos de exclusão, que marcaram profunda e negativamente a nossa história, e que ainda reverbera nos dias de hoje, nos arquétipos e no nosso inconsciente. Mas também por momentos em que ficaram evidentes o sopro do Espírito Santo, que levaram e hoje nos conduz à humanização e à revelação dos sinais do reino de Deus nas pessoas com deficiência. Vamos partindo do exemplo de Jesus, que vivia próximo e a serviço dos pobres, entre os quais muitas pessoas com deficiência. A igreja, desde o início, engajou-se nessa via da caridade e da inviolabilidade da vida humana. Então, logo no começo da antiguidade, ela lutou contra o infanticídio, a pedofilia, os espetáculos dos circos romanos, onde homens lutavam até a morte ou eram entregues às feras. Já com a queda do Império Romano, a igreja iniciou as instituições escolares, junto aos mosteiros e catedrais. Então, no século IV,
né? As crianças que nasciam com deficiência, elas podiam ser entregues aos cuidados da igreja, né? E já com Carlos Magno, no ano 800, ou seja, no século VII, o imperador do império decretou que as crianças recolhidas pelas ordens religiosas se tornavam seus cidadãos. Com isso, já no ano 1000, a igreja mantinha centro com 700 leitos para todos os tipos de deficiência. Então podemos ver que todo esse trabalho dessa época, embora trazia consigo o cuidado com a saúde, com a alimentação, com uma roupa, com agasalho, no sentido mesmo de não de segregação, mas de colocá-lo à parte da comunidade como um todo. Infelizmente, essa segregação ela estava muito baseada em que a comunidade via as pessoas com deficiência como um castigo de Deus ou como um pecado. E isso levou, já no século XIV, identificarem claramente que a deficiência intelectual era como um pecado. São Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, ele já alertava que, mesmo no caso da deficiência intelectual, denominada de imbecilidade, não é ligada ao pecado. Um pouco mais adiante, já nos nossos tempos modernos, outras ações no sentido inverso começaram a aparecer, né? O silêncio verbal em alguns mosteiros impulsionaram a linguagem de gestos e a linguagem labial, que muito veio ajudar posteriormente na linguagem com a pessoa surda. Já no século XVIII, a igreja também, além de trabalhar com o acolhimento das pessoas com deficiência, nos seus asilos, nos seus educandários, ela começou a ter um trabalho mais profissionalizante no processo de educação, que propunha com isso um tratamento mais humanitário para as pessoas com deficiência. Então ela ajudou a criar escolas públicas para surdos, né? Retrabalhou a linguagem de sinais, né? Aprimorando dessa forma. Já no século XX, nós temos alguns nomes que podemos aqui levantar. O primeiro dele é o padre Luigi Orione, hoje o santo Luís Orione, que na sua obra Divina Providência trabalhou muito com órfãos e pessoas com deficiência durante a Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Ele criou vários ramos da sua ordem, inclusive há um ramo especial para as irmãs cegas. Continua do próximo vídeo.